Olá, meus amigos. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2019. Está no ar aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, mais um Espalha Fatos. Em minha companhia, Sérgio Lessa. Qual é a pauta, Lessa? Olá, irmão. Olá, meu amigo, minha amiga, telespectadores inteligentes que escolheram estar conosco aqui ao vivo, não só pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, como também pela Vivo Fibra, né? TV... Canal Quero ver 500, se você tem tudo na cabeça. 508 HD, também ao vivo pelo site www.espalhafatos.com.br, www.tvguarulhos3.com.br e nas nossas páginas no Facebook. Página Espalha Fatos, perfil Hermano Henning e perfil Sérgio Lessa. E mais uma vez, sem delongas, vamos ao que interessa, falar da cidade de Guarulhos. A pauta sempre é tudo que interessa a vocês, aí, moradores, né, e toda a população de Guarulhos. Conosco hoje um convidado ilustre, o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Petá. Eloy, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, Lessa, obrigado, Hermano. Estou aqui à disposição para responder qualquer questão. Qualquer uma mesmo? Olá, obrigado. Então vamos começar. E obrigado também a quem está nos assistindo. Tá certo, vamos lá. Vamos começar então. O senhor governou a cidade por 8 anos, não é? Foi o prefeito de Guarulhos, um cargo importante, eu sempre digo. A nossa cidade, ela representa, ela joga um papel importantíssimo em todo o concerto dos municípios do Brasil inteiro, né? Guarulhos merece ser colocada realmente no seu devido lugar. Então o senhor desfrutou, eu acredito, com honra o cargo, não é? Exerceu o cargo de prefeito municipal de Guarulhos. Assistiu o seu ex-colega de partido, Sebastião Almeida, governar. E agora entramos no 3º ano da administração de um adversário seu, não é? Do prefeito Guti. O que aconteceu, na sua opinião, não é? Ou qual o quadro que o senhor traça diante desse tempo todo, quando o senhor deixou a prefeitura e o que nós temos hoje no município de Guarulhos? Pô, hermano, faz 10 anos que eu deixei de ser prefeito. Foi em 31 de dezembro de 2008. Um pouquinho mais de 10 anos, né? Puxa, estamos em 2019. Indo, né? Para 11 anos. Então veja o seguinte, quando... eu assumi a prefeitura, nós tínhamos 1.070.000 habitantes. Né? Agora Guarulhos está se aproximando de 1.400.000 habitantes. Então, na verdade, houve uma nova cidade em termos de população nesse tempo. E os problemas também aumentaram. Bom, né? E aí é o seguinte, eu sempre digo... a cidade, ela é um ser vivo, né? Então, os prédios vão crescendo, as pessoas vão colocando automóveis nas ruas, até as árvores vão crescendo. Não são só as árvores que são vivas, as pessoas e a cidade como um todo é um ser que se movimenta. As exigências então, vão é o seguinte, também. E, ao mesmo tempo, o setor privado é muito maior do que o setor público. Se você pega, por exemplo, um produto interno bruto, as riquezas produzidas num ano da cidade de Guarulhos, em torno de 60 bilhões de reais, a prefeitura tem 4 bilhões. Então o resto, quer dizer, tudo aquilo, aquele imenso a mais... Cresce mais rápido. Cresce mais rápido. Então, o poder público normalmente vai atrás, né, tentando solucionar as questões. Veja um caso, por exemplo, surgem muitos prédios de apartamentos, mas as ruas permanecem na mesma dimensão. Então, ali se jogam mais automóveis, mais movimento. Então, a primeira diferença do período em que eu deixei a prefeitura, nós já estávamos algo em torno de 1.200.000 habitantes, né? É o surgimento de uma população a mais, o desenvolvimento, a cidade ela foi se verticalizando, né? E cada vez mais colocando veículos nas ruas. E agora veja, quando eu deixei a prefeitura, em dezembro de 2008, nós tínhamos 110.000 crianças e adolescentes nas escolas municipais. Eu peguei com 24.000. Então, nos 8 anos, a gente abriu 86.000 vagas.
Agora, sabe com quantas crianças e adolescentes estão na escola? 115 mil. Né? Então, na verdade, não houve uma expansão do sistema, uma expansão significativa do sistema de ensino municipal. O senhor acha que o sistema de ensino deixou de acolher novos alunos? Então, ele tem não, muito aluno, aluno não, mas muita criança sem escola. Pouco se expandiu, ele pouco se expandiu. Agora, é claro, uma novidade, por exemplo, do período do Sebastião Almeida, eu fiz muita creche, muita escola infantil e de ensino fundamental. Né? Tanto que, quando eu assumi, tinha 580 crianças em creche. E quando eu saí, nós atendíamos 24 mil crianças. 8.500 na rede municipal, o restante na rede conveniada e num programa especial ali do Criança. Então é o seguinte, o que houve de expansão depois que eu saí foi a Unifesp, que nós começamos com 400 alunos, hoje está com cerca de 4.000, a Universidade Federal. No setor de ensino superior, a cidade também teve o seu desenvolvimento. Teve, né? Pelo menos em termos quantitativos. Nós tínhamos lançado a Unifesp, ela começou em 2007 e ela se expandiu. Agora, se expandiu também o setor privado de educação superior. Isso se expandiu. Né? Tanto que você vê, vieram... A UNG continuou se expandindo, a Anhanguera, substituiu a Torricelli, aí veio a São Judas Tadeu, a Uninove. Mas o senhor me permite, irmão Eloy, não vamos dizer que foi sorte, mas o momento que quando o senhor assumiu em 2000 a prefeitura... Foi 2001. 2001, certo? A eleição de 2000, certo. Assumiu a partir de 2001. Calhou de ser também a mesma época quando o presidente do Brasil também foi o Lula. Sim, mas e essa ligação... Depois, não, sim, o Lula assumiu em 2000, eu assumi em 2001, 1º de janeiro, o Lula assumiu em 2003. Eu fiquei 2 anos de Fernando Henrique Cardoso. Pois é, mas essa fase que pegou, que inclusive o senhor fez a reeleição e depois emendou com os mais 2 mandatos do Almeida. Essa ligação município com o governo federal, isso ajudou bastante o senhor? Ajudou, para fazer esse crescimento, eu diria que ajudou a partir de 2004, né? Porque o primeiro ano do Lula, 2003, né, foi um ano que não houve assim, muito investimento e tal, adiantou a partir de 2004. Então, na verdade, de 2004 a 2008 foi um período bastante interessante, desenvolvimento da economia, melhoria do emprego. Que foi esse momento que o senhor acabou de dizer, que as coisas andaram aqui em Guarulhos. Sim, mas eu peguei uma situação tremendamente difícil. Eu peguei em termos de compromissos, de dívida e tal, bem pior do que a situação que o prefeito Guti pegou. Mas como é que o senhor vê agora? É aí que eu queria chegar. Então, bem pior. E aproveitando esse gancho, irmão, mas eu queria saber a opinião dele sobre o momento atual. É que nós vivemos, né, nessa época, né, intensamente na política, e todo mundo se lembra, ou quem não se lembra fica sabendo agora, o Neff Tales foi afastado exatamente porque havia, inclusive, salários atrasados dos funcionários públicos, mais de 3 anos, não pagava lixo, não pagava algumas coisas. E o vice, na época do Neff, o Jovino, assumiu e praticamente deu a chave da Secretaria de Finanças para uma comissão para acertar, que inclusive colocou em ordem as coisas. Acertar então, os salários em dia. O senhor assumiu em 2001 com as contas já balanceadas. Não é as contas, o salário dos servidores, porque é isso que era a prioridade. Agora, o que acontece? Sabe quanto significava o gasto da prefeitura com o funcionalismo quando eu assumi? 64% da arrecadação. Quando já estava em vigor a lei de responsabilidade fiscal, que colocava como limite 10% a menos, 54%. Então é o seguinte, gastava-se com educação 16% do orçamento
e a Constituição exigia 25%. Gastava com saúde 10%, a Constituição exigia 15%. Então tinha que aumentar 9% do gasto em educação, 5% do gasto em saúde, a gente terminou aumentando mais, né? E estava com uma dívida, considerando a dívida que se chama dívida fundada, quer dizer, aquela que foi negociada, pactuada e... Jogada para frente. Compromissada. Compromissada e parcelada em vários anos, estava com uma dívida que era mais da metade do orçamento de um ano. E tinha as dívidas de curto prazo. E tinha as dívidas de precatório. E como isso é maior que a dívida de hoje de 2 orçamentos, quando foi assumido? Como isso é maior? Se era meio orçamento... A de hoje não é 2 orçamentos, é que você não pode misturar o que é a dívida do SAI com a dívida da prefeitura. Né? A dívida da prefeitura é menor do que um orçamento anual. Na minha época, o conjunto da dívida era maior do que um orçamento anual. Com o SAI? Não, o SAI tinha... O SAI na sua época como era? O SAI é o seguinte, tinha dívidas que vinham do último ano do governo Papoto, que é 1996, e prosseguiram naqueles 4 anos de governos que me antecederam, que é a dívida com a Sabesp. Aí o que eu fiz quando eu assumi? Eu negociei com a Sabesp, passei a pagar a conta de água integral para a Sabesp, né, que justamente a dívida era o não pagamento das contas. Passei a pagar a conta integral e pedi para a Fundação Getúlio Vargas fazer um estudo de qual era o valor justo que devia ser cobrado, a Sabesp devia cobrar de Guarulhos. Isso junto com outros municípios. Certo. E aí concluiu a Fundação Getúlio Vargas que o valor justo era 60% do que a Sabesp estava cobrando. Então, nós passamos a pagar 60%, porque senão o SAI não tinha como resolver o problema do abastecimento de água. Mas só pagou no começo, 1, 2, depois deixou de pagar. Não, eu paguei todas, até o último dia do meu mandato, em 31 de dezembro de 2008. Sabe quando que começou o SAI a não pagar novamente? Foi depois da crise hídrica. A crise hídrica foi em torno de 2014. Né? Vamos trazer um pouco essa conversa para agora. Aparentemente, 30 minutos é tempo suficiente, mas a prática nos revelou aqui que não é. Então, estou ansioso para lhe perguntar como é que o senhor vê a cidade hoje. Como é que está? Como é que essa administração Guti está se desenvolvendo, está atendendo? Porque o serviço público, se ele não consegue andar junto com as necessidades privadas, como o senhor bem acrescentou aí, bem disse, pelo menos acompanhar de perto, não é? Mesmo que ele esteja atrás, o senhor acha que a administração hoje, não é ideologicamente diferente da sua, não é, em termos políticos, ela está acompanhando de perto as necessidades da população? Bem, qualquer que seja a ideologia de quem assume a prefeitura... A responsabilidade primeira é administrar. Claro, o povo não elege um prefeito para ser promotor público, mas as preocupações, delegado de polícia, ou para ser um comentarista. Eu concordo. Né? O povo elege o prefeito para resolver problemas. Exato. Essa que é ele vê um determinado perfil e diz, eu acho que esse vai resolver meus problemas. Problema de coleta de lixo, problema de transporte, saúde, qualquer educação. Pesquisa que você faz hoje, qual que é o principal problema que o povo acha que o prefeito tem que resolver? Os principais. O primeiro deles é o atendimento de saúde. E esse está um problema gravíssimo, não preciso comentar. A segunda questão que o povo coloca como muito importante é a questão da conservação da cidade. Isso é, para que o cotidiano da cidade funcione. Né? Que você tenha o transporte coletivo funcionando, que você tenha as ruas bem conservadas, que, como você falou, em período de enchente o córrego tenha sido desassoreado antes, etc. e tal. Então, o que eu acho é que estas demandas populares, elas tiveram, em várias áreas, um retrocesso.
houve um retrocesso na área da saúde, houve um retrocesso na conservação da cidade, principalmente nos bairros mais distantes, e isso é algo que, como numa casa, se você vai deixando de arrumar as coisas que vão estragando, quando você vai querer fazer uma reforma e arrumação, fica caríssima. É muito difícil. Na hipótese de o senhor voltar à prefeitura, o que é que o senhor gostaria, o que o senhor acha mais interessante e mais urgente atacar de início? Bom, está evidente que é uma retomada de uma normalização no atendimento na área da saúde. Esse é um dever obrigatório. Em segundo lugar, precisa voltar a ouvir a população, mas com um recurso disponibilizado para equacionar aquelas ações mais emergenciais que estão sendo necessárias em cada região da cidade. Por exemplo, se você vai hoje para o São João, do centro de Guarulhos, você tem, ou você vai pegar o funil do Jardim Presidente Dutra, vai pegar um engarrafamento grande, ou vai pegar o funil da Jamil Zarif aí do Taboão até o Haroldo Veloso. Então é o seguinte, você tem que ver, e dentro lá da região do São João, você tem alguns problemas principais que estão relacionados aí, tirando a questão da saúde, que eu já falei, alguns problemas principais em relação à conservação aí. Por exemplo, o centro do São João é um problema grave. Onde que a administração atual está errando? Eu acho que há uma diferença, aqui a gente precisa ser sincero, há uma diferença minha em relação ao Guti que é muito marcante. É o seguinte, faz 46 anos que eu atuo praticamente em todas as regiões da cidade de Guarulhos. Muitos bairros aqui de Guarulhos, eu os conheci quando não tinha luz elétrica. Eu ajudei a lutar por luz elétrica, que não tinha abastecimento de água, que não tinha condução. Então, a minha relação com a cidade é uma relação de convivência de décadas. O senhor tem mais intimidade com a cidade do que... mesmo porque também eu sou mais velho. Né? E atuei presencialmente. Era uma época em que as redes sociais não existiam? Ou estavam iniciando, etc. Isso atrapalha ou ajuda? Atrapalha ou ajuda o governante? Olha, tudo que é progresso tecnológico é preciso ser integrado, não é? Portanto, em parte elas ajudam, porque facilita a comunicação, e em parte elas atrapalham porque o coração fica mais distante. Como é que está sendo encaminhada a sua candidatura? Ex-prefeito. Bom, veja o seguinte... A Casa Branca... Há uma... O Alencar vai facilitar a sua vida? Há uma série de incertezas que não são só minhas, né? Envolve o partido. Você lembra o Hermano, que tinha uns políticos que diziam que a política é como as nuvens, né? Isso é do de Minas lá, não sei se foi o Tancredo. Isso, que elas mudam, etc. Então... Nunca estão no mesmo lugar. Agora que tem os institutos tecnológicos, científicos, de previsão do tempo, prevê-se um pouquinho mais as nuvens, mas na política continua existindo isso. Continua mais antigo. O senhor ficou muito decepcionado com a rasteira, me perdoe o termo, tanto quanto, não chega a ser chulo, mas que o senhor teria levado, ou levou realmente, da liderança do seu partido, ao cortar o seu caminho para ser um candidato ao governo de São Paulo nas últimas eleições. Havia setores em Guarulhos que pensavam muito nisso, que tinham muita confiança de que o partido iria lhe abrir as portas. O senhor ficou decepcionado? Não, a minha relação básica é com a cidade de Guarulhos, né? Eu só fui pré-candidato a governador por uma outra razão. É que, como eu sou minoria dentro do PT, né? Dentro do PT nacional, do PT estadual e do PT municipal, né? Minoria das estruturas partidárias. Então é o seguinte, o pessoal da minoria disse: Eloy, nós precisamos de alguém que
que cria o debate sobre o Estado de São Paulo, que cria esse debate internamente. Né? O seu nome era muito localizado. A minha tarefa era mais uma tarefa, digamos, de movimentar a democracia interna do que efetivamente de ser candidato. E o senhor continua sendo fiel ao partido, né? Porque eu tenho visto aí, tenho ouvido que fora do PT o senhor não quer conversa para ser candidato. Não, é o seguinte... Talvez tivesse mais chance, não é, Lessa? É o seguinte... Movimentar veja, a pessoa... se filiar a outro vem partido cá, com mais... a pessoa que se muda de um partido para outro, né, será que muda seu jeito de ser? Não muda. Ou muda o voto? Eu lembro que o Albertão falava Pode assim... mudar o voto, mas não muda o jeito de ser. Mas o Albertão falava Sei. assim... Lessa, todo mundo falava pra mim, você é um excelente vereador, o dia que você mudar de partido eu vou votar em você. Aí ele foi pro PSOL e ele falou, Lessa, ninguém votou. Tá Ó, eu sempre digo o seguinte, ó, eu fui batizado criancinha na Igreja Católica, eu sou até hoje da Igreja Católica. Casei com a Janete há 46 anos e até hoje sou casado com ela. Janete Pietá. E ajudei a criar o PT há 39 anos, né, e continuo nele. Então, veja o seguinte, eu já tive propostas de vários partidos, etc. Né? Mas aí a gente pensa o seguinte, quando se muda de partido, é uma espécie... você quer dizer para a população que você mudou? Eu não quero dizer que eu mudei. Eu sou aquele que as pessoas me conhecem. Eu não enriqueci na política, eu fiz mandato de prefeito, as pessoas sabem o que eu fiz, ou a gente pode dizer, porque são dados objetivos. Mas eu acho que né? conquistar votos fora da militância do PT deve ser uma preocupação urgente sua, né? Ou não? Porque o PT, a gente sabe, sei lá, não, 30% do eleitorado é petista, pessoal de esquerda, sabe? O pessoal que... Mas vem cá, será que o pessoal votou no Guti para prefeito porque ele é do PSB? É por isso? Acha que o partido não Você acha que votou no Guti para prefeito porque era do PSB? Ele teve 84% dos votos porque era do PSB. Respondendo para mim, respondendo, eu acredito que não. Claro que não, porque se fosse PPS, votava também. Né? Se fosse, ele estava anteriormente no PV ou PMDB, não me lembro. Primeiro o PMDB foi eleito vereador, depois foi para o PV. Então... Mas, entende? É que as pessoas estavam olhando aquela figura, aquele perfil. Mas a lei eleitoral obriga a ter essa relação partidária. Sim, e os partidos são nacionais, os partidos não são locais. Então, o único partido que eu sinto uma grande liberdade é dentro do PT. Sabe por quê? Porque o PSB tem o seu comando nacional, o PDT tem o seu comando nacional, o PV tem o seu comando nacional, os partidos são nacionais. Então, quando você entra num novo partido, na verdade, o teu campo de avaliação do futuro fica muito mais incerto. Olha, não me parece, porque o pessoal do PT ele tem o Lula como nosso guia. E a palavra do Lula é sabe, é o roteiro a ser seguido por todo o partido. O senhor não concorda comigo? Pelo menos um pouco nesse... Eu que conheço desde a fundação, o PT não é assim. Não é assim. O senhor garante para mim? Por exemplo, eu não fui candidato a prefeito em 2000, né, porque o Lula decidiu. Sabe por que eu fui candidato a prefeito? Porque nós disputamos, o então vereador Orlando Fantasini e eu, que era deputado estadual, e os filiados e filiadas do partido na cidade decidiram. Aí eu concordo. Então não teve interferência fora daqui. Eu concordo, mas o senhor não foi candidato a governador por causa do Lula. Não, não foi. Não foi, porque a maioria do partido decidiu que era o outro. Mas decidiu por quê? Por causa que tinha orientação do nosso por exemplo, outro exemplo. Quando a minha sucessão, a minha candidata era a minha vice, a Eneide Lima, que foi secretária de Educação, vice-prefeita durante o meu mandato. Né? A maioria decidiu contra a minha posição e decidiu que seria o Almeida. Então é o seguinte, eu sempre estou acostumado, né, a que as decisões sejam coletivas e não decisões individuais. Eu estou novamente me colocando à disposição, né, se o partido decidir que eu sou o candidato, aí eu estou à disposição da cidade.
porque a cidade é que termina decidindo. Se elas acham um determinado perfil e vão decidir. Mas você me permite, será que o senhor não deu uma bobeada, vamos dizer assim, porque o senhor é da com velha... todo respeito, com todo respeito. Claro, com todo respeito. Né? Sim, bobeada. Não, mas uma bobeada que eu digo assim, internamente no partido, porque o senhor é da velha guarda do PT. Quando o senhor foi para uma tentativa de conquistar, depois o senhor já havia sido prefeito, o senhor colocou o seu nome, o senhor percebeu que a militância já estava praticamente dominada por alguns deputados que trouxeram uma outra maneira para dentro do PT de fazer política. O senhor está entendendo? A vida é uma aprendizagem. O senhor achando que é bobeado? Desculpe, Peter, mas não foi... Não, viu? Será que não agiram pelas suas costas? Porque quando foi na votação, apareceu um deputado lá com centenas, milhares de militantes para votar no pensamento deles e sem qualquer ideologia. Não ouvi isso. Não, mas veja o seguinte, todas as sociedades, comunidades, elas aprendem, né? E a população aprende também. Por isso que eu sou profundamente pela democracia. Porque a democracia, ela vai variando as decisões populares, né? E às vezes toma uma determinada decisão e depois conclui que estava errada e aí tenta corrigi-la. Tenta corrigi-la. Então no PT é a mesma coisa. É uma sociedade ampla de pessoas, etc. Como é que o senhor vê essa atuação? Daí eu sei que está na hora de... já fizeram o sinal de 1 minuto. Mas a atuação da bancada do PT na Câmara dos Deputados, principalmente ali na CCJ, com aquela estratégia de não deixar ninguém falar. Como é que Bom, você eu não enxerga acompanhei essa discussão na CCJ, mas eu acho que esse comportamento prejudica. A tarefa da bancada do PT hoje é lutar para que não seja aprovada a reforma da Previdência, que é um desastre para a população pobre e para a população trabalhadora. É um outro tema para a gente trazer. Rapidamente, sim ou não? O senhor defende uma prévia do PT para esse ano ainda? Olha, eu não conversei sobre isso, mas francamente. Não, eu digo o seguinte, eu sempre acho que o candidato deve ser escolhido no ano da eleição. Tá. Porque tem muita coisa para fazer no ano ímpar. Está longe. Então, um mundo cheio de incertezas, você tem que chegar mais próximo para ter as certezas. Tá certo. Né? Então, eu acho que tem que ser no ano da eleição e não no ano anterior. Sempre defendi isso. Lói, obrigado pela presença, obrigado pelo bate-papo. Olha, eu que agradeço. Vou ver como passa rápido. Quando as coisas são rápidas é porque está interessante. O tempo passou rápido. Muito bom. A gente trouxe Eloy Pietá aqui porque é a voz mais importante da oposição em Guarulhos, segundo o meu ponto de vista. E é alguém que gosta da democracia, gosta da liberdade. Muito obrigado realmente pela sua presença aqui. E pela maneira franca. Me submeto sempre às decisões democráticas e parabéns ao programa de vocês. Obrigado, que tem muito sucesso. Um abraço para a Janete. Obrigado também para quem nos assistiu. Tá certo. Muito obrigado, meus amigos. Amanhã a gente volta aqui exatamente ao meio-dia. Você vem amanhã? Se Deus quiser. Eu também estarei aqui, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.